Pessoal, vamos lá. Outro ponto que nos interessa de perto também para a nossa revisão é, são os pagamentos dos credores, né? Eu já realizei o meu ativo, eu já fiz a habilitação dos credores, dos créditos, né? Tem que pagar os meus credores. Mas antes da gente entrar no que a gente chama de créditos concursais, é importante lembrar que existem alguns pagamentos que são feitos anteriormente, né? Primeiramente, você faz as restituições, né? O devedor ele deve devolver aquilo que ele só tem a posse, né? São chamadas restituições. Alguns pagamentos vão ser feitos também com disponibilidade de caixa, como as despesas indispensáveis da administração da falência, inclusive continuidade provisória da atividade autorizada pelo juiz. Também deve ser pago com disponibilidade de caixa os créditos trabalhistas de natureza salarial, vencidos 3 meses antes da decretação da falência, até o limite de 5 salários mínimos, né? São verbas alimentícias e precisam efetivamente ser pagas, né? Tem aqui também os créditos extras concursais. Os créditos extras concursais são aquelas despesas que ocorreram depois de decretada a falência e aquelas despesas que ocorreram ali durante a recuperação judicial, né? As obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial. Nós vamos ter aqui como crédito essas concursais, ó, veja bem, remuneração do administrador judicial, despesa que ocorreu depois da falência. Quantias fornecidas à massa pelos credores. Foi fornecida à massa porque já ocorreu a falência, né? A decretação da quebra. Despesas com realização do ativo, despesas com venda dos ativos, né? Custas judiciais em que a massa falida tenha sido vencida, a massa que foi demandada, portanto, já houve a decretação de quebra. Vou soltar isso de propósito. Obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados após a falência, transações que ocorrem após a falência, e os tributos, cujos fatos geradores ocorreram após a falência, né? Após a decretação da falência. Essa aqui é interessante, né? Obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a recuperação judicial, como aquele fornecedor que continua fornecendo para a empresa que entrou em recuperação judicial. No segundo a lei de falência, no caso de uma eventual quebra, aquele crédito, aquele fornecedor que continua fornecendo para a empresa em recuperação judicial, aquele crédito ele vai ser pago como crédito extraconcursal no caso de uma eventual quebra da empresa, né? Senão você não teria como recuperar essa empresa porque os fornecedores simplesmente iam parar de fornecer para ela, tá? Aí depois que a gente vai entrar nos chamados créditos concursais, os créditos concursais, né? Nós vamos ter que pagar primeiro aí os créditos trabalhistas até 150 salários mínimos e os decorrentes de acidente de trabalho, sem limite. Depois, o que ultrapassou de 150 salários mínimos vira crédito quirografário, tá? Veja que o crédito de decorrente de acidente de trabalho não tem limite, tá? Depois vamos pagar os créditos com garantia real, né? Até o limite do valor do bem gravado. O que passou do valor do bem gravado, do que foi obtido com a venda do bem gravado, vai virar credor quirografário. Depois vamos pagar os créditos tributários, excetuando as multas, tá? As multas vêm aqui para a 7ª posição. Depois vamos pagar os créditos tributários. Lembrando que primeiro você paga os créditos com a Fazenda Federal, depois estadual e Distrito Federal e depois municipal. Existe uma hierarquia aí entre as fazendas, tá? Depois nós vamos pagar os créditos com privilégio especial e depois os créditos com privilégio geral. A lei vai dizer quais são esses créditos com privilégio especial e quais são os créditos com privilégio geral. Retome aí o material, tá? Depois. Aí depois que vai pagar, você paga os credores quirografários, né? Aqueles credores cuja única garantia é o contrato, aquilo que foi escrito à mão, né? Quirografia, grafado à mão. Depois você paga as multas, né? E as penas pecuniárias e multas tributárias. E por último, você paga os créditos subordinados. Os créditos subordinados são aqueles valores, né, que os sócios e acionistas entregam ali para os cotistas e acionistas entregam para a empresa, né? Não é o valor da cota e da ação, não. O valor de cota de ação não pode ser oponível em ação de falência, né? São valores repassados pelos sócios, né, à empresa. Também são créditos subordinados àqueles créditos convencionados entre as partes. As próprias partes podem eleger alguns créditos
como crédito subordinado. Um contrato, por exemplo, você faz um contrato com a empresa e lá embaixo vai estar escrito que, no caso, que aquele é um crédito subordinado. Uma cláusula, né, falando, trata-se de um crédito subordinado. O que está dizendo é que, no caso de eventual falência, você vai ser um dos últimos a receber, né? Portanto, a ordem é: faça restituições, pague em disponibilidade de caixa, pague aí os créditos dessas concursais e depois você entra no pagamento dos créditos concursais, né? Os trabalhistas, garantia real, tributário, privilégio especial, privilégio geral, os credores quirografário, as multas contratuais, penas pecuniárias, né, e multas tributárias e, por último, aí, os créditos subordinados, tá? Tranquilo?